Bom, então, gente, agora a gente vai começar nesse caminho, né, de realmente como se constrói um projeto audiovisual, né? Quais são os elementos fundamentais, as perguntas que devem ser respondidas para que a gente consiga elaborar o projeto que vai ser o nosso guia para uma futura produção. E aí isso envolve a criação de uma ideia e o desenvolvimento de um roteiro. Já de cara, gostaria de deixar aqui uma referência também, que é onde eu aprendi muito, que é a escola de séries, onde se trabalha muito isso da criação do projeto audiovisual e da elaboração de roteiros. A grande mestra é Sônia Rodrigues, que é uma escritora, roteirista, analista de projetos e que trabalha muito isso. Então, quem quiser se aprofundar, eu acho que vale muito a pena procurar esse lugar de aprendizagem. E vamos lá, mas então como é que nascem as ideias, né? Como você consegue desenvolver uma ideia que depois vai se tornar um filme? E aí eu queria contar algumas anedotas assim. Primeiro, uma que eu li há pouco tempo, eu não sabia dessa história, mas a Mary Shelley foi a escritora do Frankenstein, né? Todo mundo já mais ou menos conhece a história do Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein, o cientista, constrói um monstro, esse monstro acaba matando o próprio doutor, né? E a Mary Shelley é uma mulher, ela escreveu esse livro, né? Essa novela no século XIX, 1800 e tal, e jovem, eu não sei exatamente quantos anos, teria que buscar aqui, mas ela era jovem quando ela escreveu isso, e isso causou um grande frenesi, né? Imagina a sociedade machista que a gente vive, imagina no século XIX, era mais machista ainda, né? Então os jornalistas da época não conseguiam entender como uma mulher, uma menina, atribuíam a ela esse lugar de menina, ela já era casada, não era menina, mas conseguiu construir uma obra tão fantástica de terror e que envolvia esse universo, né? Isso perseguiram ela durante anos com essa pergunta, mas como você conseguiu fazer isso? Ela nunca quis muito responder, até que em algum momento ela deu uma entrevista e depois escreveu isso. E aí é interessante o seguinte, a gente está falando do século XIX, que é um momento de ascensão do pensamento científico, né? A ciência começa a se consolidar no século XIX, depois no século XX, que a gente vive hoje, como realmente um marco do dizer a verdade, né? Através do método científico. Claro que isso é super questionado, outra vez volta às teorias decoloniais que questionam esse lugar meio sacro da ciência, mas hoje, voltando, é importante porque nós vivemos um momento de muitos absurdos, então esse papel científico ele volta a ser importante, ser reivindicado, mas naquele momento então, está vivendo uma das experimentações, está falando de Darwin, é, a teoria da evolução, outras teorias, e ela que nos avançaram muito, né, na compreensão da vida e da biologia e de como funcionam os micro-organismos e toda essa coisa, que são fundamentais para a nossa vida, mas nesse momento será muito latente. E a Mary Shelley vivia num lugar de uma certa intelectualidade, onde esses debates eram constantes. Então, eu estou falando isso para citar o que ela conta, que ela diz assim: a criatividade não é capaz de criar ideias. As ideias nascem de vivências suas, de coisas que você viu, de coisas que você ouviu, do ambiente onde você se encontra, e a partir dessas experiências você cria, você desenvolve. Então, falando isso porque a gente está falando do Frankenstein, né? Como alguém vivencia a história do Frankenstein? É uma ficção, nunca ninguém vivenciou, pelo menos não que se saiba, talvez com os clones aí, teve uma época que isso estava mais em moda, alguém tem vivenciado, fizeram lá a Dolly, tal, a ovelhinha, quem sabe o que não fizeram por aí, que a gente não ficou sabendo, mas enfim, dificilmente alguém tem essa experiência de vivenciar a ressurreição de um cadáver, como é o caso do Frankenstein. Ninguém tem essa experiência. Mas qual é a experiência que ela tinha? O debate sobre as possibilidades científicas que naquele momento eram muito ilimitados. Então, a partir da ciência, poderia gerar um infinito.
Então, o que eu estou falando isso para dizer o seguinte, a gente tem que ter uma certa sinceridade de quais são os temas pertinentes para nós, entendeu? Quais abordagens, quais temas são possíveis para a nossa criação. E a partir disso, que é importante para a gente, as histórias começam a nascer. Então, na verdade, esse primeiro momento da criação, né, no caso da obra audiovisual, ela é um momento muito introspectivo de entendimento de quem você é e qual é a história que você pode contar. E aí, claro, sem querer nenhum pragmatismo, hoje existe toda uma discussão enorme, não vale muito a pena a gente entrar aqui, mas que é uma discussão super importante, super relevante, que é essa coisa do lugar de fala, de onde se fala. Eu estou querendo aqui, eu acho que deve-se existir a liberdade, o ser humano pode falar sobre qualquer coisa. Agora, o que é importante entender é que para falar de algum assunto, é importante algum tipo de vivência, algum tipo de percepção, que não necessariamente é total, ou você tem que estar totalmente inserido. Por exemplo, vou fazer um filme sobre adictos de drogas. Eu não necessariamente preciso ser um adicto de drogas para falar sobre adicção, mas esse tema tem que me chamar de alguma maneira. Ou eu tenho que ter conhecido pessoas que têm esse problema, ou eu tenho que ter estudado afinco sobre esse tema, ou esse é um tema que de alguma maneira veio perpassando o meu universo. É muito difícil a gente escrever uma coisa, ter uma ideia do nada, né? Essas ideias elas nascem a partir do nosso contato com o mundo, né? A partir da mediação com o mundo. Então, uma observação do mundo é uma vivência sua própria, é uma vivência de uma história que você viu, de um livro que você leu, é um filme que você assistiu, alguma situação daí esse é o nosso substrato, essa é a nossa matéria-prima para escrever e criar histórias. E a partir daí você vai desenvolver. Então, dito isso, vamos entrar mais diretamente no que compõe esse projeto audiovisual. E aí, mais uma vez, muito do que eu vou falar aqui, eu aprendi com essa grande mestra, Sônia Rodrigues, que tem isso muito claro e apresenta isso de uma maneira fantástica. Então, a primeira etapa, talvez, seja a construção da storyline do seu projeto. Muitas vezes você já tem ideia, você já desenvolveu, você até escreveu um argumento, mas para apresentar para alguém, você tem que ter claro a sua storyline, né? A sua linha fundamental que vai guiar a sua história, e é importante porque a partir da definição da storyline, muitas vezes na escritura do projeto você se perde, então você tem que estar sempre voltando àquela storyline para ver se você está sendo fiel a ela. E o que ela diz? São uma ou duas linhas onde ela vai explicar muito bem quem é esse personagem, qual é o universo onde ele se encontra, qual é o desejo que ele tem e o obstáculo que ele vai enfrentar, né? Essa definição você fala numa frase. Então, por exemplo, vamos inventar uma storyline aqui agora, rapidinho. Vamos supor. Juca, um jogador de futebol em ascensão, é obrigado a perder a final do campeonato a partir de uma ameaça que sua família sofre, por exemplo. Eu entendi então uma história de um filme, né? Eu entendi que então qual é o drama que Juca vai viver. Ele é um jogador de futebol, eu disse quem é Juca, disse o universo dele, né? O universo do jogador de futebol, disse que ele está em ascensão, esse é o objetivo dele, se tornar um grande jogador de futebol, mas ele tem um problema que ele tem que perder a final do campeonato devido a ameaças que a família dele vem sofrendo. Nessa logline eu contei o que vai ser o filme, eu não preciso falar tudo, não preciso dizer quem é a família dele, quem está fazendo a ameaça, qual é a ameaça, por que ele está sofrendo aquela ameaça, mas eu disse para o leitor do projeto audiovisual por onde vai a trama. A gente poderia pensar outras loglines aqui que pudesse, né, clarear um pouco isso. Vamos pensar mais uma aqui. Então, Joana é uma empregada doméstica que faz várias diárias por semana, e uma das casas de seus patrões ela encontra uma mala
repleta de dinheiro. Joana vive o dilema de roubar a mala e resolver a sua vida ou seguir a vida de diarista, por exemplo. Né? Então eu disse quem é Joana, disse o universo em que ela habita e disse um dilema que ela enfrenta. Ela vai roubar esse dinheiro, não vai roubar, para onde, o que vai acontecer com ela a partir dessa percepção. Assim, não foram loglines muito felizes, mas eu acho que deu para dar uma ideia de como se constrói, né, a logline. A partir disso você entra na questão da sinopse, né, a sinopse do filme. A logline ninguém vai ver a logline. A logline é um documento muito mais próprio do autor na relação com os parceiros do filme do que com o público efetivamente. A sinopse já não. A sinopse pode ser lida pelos espectadores. Então ela já é um pouco mais densa, ela tem normalmente um parágrafo, onde ela vai contar mais propriamente essa história, não necessariamente dando spoiler, não necessariamente dizendo a conclusão do filme, mas deixando mais claro os acontecimentos, né? Então, bem sucintamente, né? Um parágrafo descrevendo a história do filme, apresentando as seguintes informações: o protagonista, o universo inconfundível, o antagonista e a trajetória. Qual é a trajetória que esse protagonista vai ter? Quais são os antagonistas que vão entrar no circuito impedindo esse protagonista de resolver a sua situação. Então eu vou deixar aí um exemplo de algumas sinopses para vocês. A partir daí, é importante no projeto audiovisual a concepção narrativa. Ou seja, também nada precisa ser grandes textos, mas tem que ser textos claros. Né? Então a concepção narrativa é a definição de qual é o ponto de vista, de como essa história vai ser contada. Né? Se é a partir de um personagem, se é a partir de um conjunto de personagens, se é a partir de quais as estratégias narrativas que vão estar entrando em jogo, se é uma história linear, se é uma história que trabalha com flashbacks, se é uma história que trabalha com fast forwards, quer dizer, que vai na frente no tempo e volta, se é uma história que acontece seguindo apenas um personagem ou são histórias paralelas que são concatenadas. Tudo isso você vai explicar nessa concepção narrativa da obra. Acho que é isso. A concepção estética visual ou sonora. Né? A concepção estética do filme vai ser voltando àquilo que a gente estava falando antes. Né? Então, quais são as opções de imagem que esse filme vai produzir? Né? É um filme que trabalha puramente em câmera parada, buscando uma atmosfera mais contemplativa. É um filme que trabalha com imagens subjetivas, fazendo com que o espectador esteja dentro da situação vivida pelos personagens. É um filme que trabalha com travelings ou câmera na mão, aumentando o dinamismo, com cortes em jump cuts ou cortes rápidos, ou são planos de sequências. Tudo isso para que os seus parceiros da produção audiovisual
entendam como vai ser a forma, qual é a cara que esse filme vai ter, né? Qual é a estética que ele vai apresentar. É comum dentro do projeto audiovisual você também ter uma parte dizendo a motivação do diretor ou do realizador. Isso é cada vez mais importante, voltando, tentando entender realmente qual é a relação que aquela pessoa que está contando aquela história tem com o tema. Isso também não necessariamente é um texto longo, mas não necessariamente é um texto longo, mas é um texto que define, que diz para as pessoas assim, qual é a sua proximidade, por que ele é relevante para você, qual é a sua intimidade com esse tema, porque você é a pessoa ideal para contar essa história e não outra pessoa. Então, nesses parágrafos, você, dentro de um projeto audiovisual, você vai definir isso. A partir daí, você tem a escritura efetiva do argumento. O que é o argumento de uma obra audiovisual? É um texto dissertativo onde você conta exatamente a história que vai ser apresentada em imagem. Então é um texto onde o filme é narrado, né? Então é um exercício difícil, grande, pode ter muitas páginas e que você vai dizer de concretamente tudo o que acontece naquele filme, com uma certa liberdade de sinalizar situações emocionais vividas pelos personagens. Então, no argumento, você tem uma certa abertura para dizer coisas que não necessariamente serão objetivamente visíveis. Isso vai te gerar a possibilidade de construir um outro documento, que é a escaleta, que é, na verdade, já uma divisão bem pragmática de todas as sequências do filme. Ou seja, você pega esse argumento e você já é uma espécie de decupagem desse argumento, onde em cada linha da escaleta vai ser referente a uma cena. E aí já é uma coisa bem objetiva, porque já é um documento que vai te ajudar na produção e nos outros documentos que você vai ter que gerar depois, como análise técnica e decupagem efetivamente. Então você, linha por linha, define o que está acontecendo em cada uma das cenas, né? Sem falas, sem abertura para questões mais emotivas e simplesmente definindo a ação, né? Ou o cabeçalho de cada cena. Ali você compõe a sua escaleta. Depois da escaleta, você cai dentro do efetivo roteiro da sua obra, onde o roteiro, a gente vai mostrar aí um exemplo de roteiro para vocês. Você tem primeiro o cabeçalho do roteiro, que é a definição do número da sequência, e todo o filme é numerado em sequências, número da sequência, a localização dessa sequência, né, aonde ela se passa, e se ela ocorre de noite ou de dia, interno, dentro de um ambiente interno ou externo, na rua, né, no ambiente, na natureza. A partir desse cabeçalho, você tem a história, né, a ação que está sendo realizada ali, né, a situação concreta aonde aquela situação está acontecendo. Por exemplo, Joaquim entra na casa e encontra Marcelo e Jonas em uma discussão acirrada. A partir desse cabeçalho eu vou vir para as falas. Então no roteiro você parte para as falas. Aí você tem lá Joaquim e a fala de Joaquim. Marcelo, a fala de Marcelo. E assim sucessivamente. E aí você vai compondo toda a sua história, tudo que está ali. O que é importante no roteiro? Não ter justamente aberturas para situações que não podem ser gravadas. Então não adianta, não funciona no roteiro você dizer Joaquim entrou triste na sala. Porque você não pode gravar a tristeza, né? Então, assim, que num argumento você ainda teria uma abertura para esse tipo de coisa, no roteiro você tem que dizer se Joaquim entrou chorando ou não entrou chorando, porque eu posso ver as lágrimas, eu não posso ver a tristeza. Ou eu posso dizer, Joaquim entrou cabisbaixo na sala, eu posso ver que ele está cabisbaixo, eu não posso ver o sentimento. Então, o roteiro ele é uma coisa, um documento que ele vai te dizer mais concretamente o que você vai gravar. A partir disso, é comum dentro de um projeto audiovisual você ter o seu cronograma de produção,
dizendo, né, quantas semanas ou meses cada uma das fases de produção são necessárias para a realização daquela obra, o orçamento, né, como você vai gastar de acordo com cada uma daquelas fases, não necessariamente um orçamento detalhado, mas um orçamento que diga a pré-produção, quanto se gasta na pré-produção, quanto se gasta na pós, quanto se gasta na pós-produção, e a equipe técnica, que é a definição dos distintos departamentos e as pessoas que compõem esses departamentos. Existem N tipos de projetos audiovisuais, eu tentei fazer aqui uma passagem rápida sobre cada um desses departamentos, né? Cada um desses itens que compõem o projeto audiovisual. Existe um modelo, claro, assim, uma regra, o projeto audiovisual é assim. O que eu tentei fazer aqui é só levantar alguns itens que são importantes de serem respondidos ao entrar, né, nessa aventura audiovisual, porque produzir um filme é uma grande aventura. Então, são esses itens que eu acho que são importantes estarem ali. Existem outros que podem entrar ou sair, depende da própria obra, depende das importâncias que o realizador atribui a cada um desses itens. Mas ao compor esse documento, você se torna mais preparado para produzir a obra e para conversar com as pessoas sobre a obra. Então, gente, é por aí. Eu espero que até aqui tenha sido útil, tenha sido divertido e que esses poucos minutos aí que nós passamos juntos incentivem a produção de obras, a produção de filmes. Vai ser muito legal ter o feedback de vocês, ter o retorno, saber se isso foi útil para alguma coisa. Quem quiser continuar conversando, estão aqui os nossos contatos, Instagram, Facebook, e-mail, página web, no próprio comentários aqui desse vídeo. Você pode deixar, a gente vai responder, vai ser o maior prazer realmente a gente construindo uma rede aí de pessoas que querem se aventurar nessa coisa fantástica que é a produção audiovisual. Eu sou apaixonado por isso, espero que vocês também se apaixonem. E por isso, né? Porque a possibilidade de criar mundos é a possibilidade de criar realidades, criar subjetividades, criar imaginários. A gente precisa de histórias, a gente precisa de histórias potentes, histórias que possam fazer a gente refletir sobre a nossa vida e projetar novos caminhos, né? O mundo precisa de caminhos e o cinema e as histórias audiovisuais são a possibilidade de testar esses caminhos, né? Testar a realidade. Então é isso aí.